Com a pressão do dia a dia, a correria, muitas coisas para resolver ao mesmo tempo. E às vezes acabamos respondendo ou falando palavras que não nos agradam. Ficamos chateadas, ficamos entristecidas. Você já passou por situações assim? Hoje no nosso devocional, nós vamos meditar em Mateus 12:34, para poder entender o que podemos fazer quando acontece situações como essa. Então vem comigo e vamos meditar através da palavra de Deus e buscar mais uma resposta para situações corriqueiras do nosso dia a dia. Então, muito bom dia, amada mulher do reino, família do reino, todos vocês que estão aqui para mais um dia de aprendizado, mais um dia onde queremos desvendar, descobrir um pouco mais o que a palavra de Deus tem a nos ajudar para possamos resolver situações corriqueiras do nosso dia a dia. Mas antes, eu peço para você clicar aqui no link na descrição desse vídeo, caso você queira louvar o nosso querido Pai agora, ou então você pode fazer também no final. E depois, na sequência, eu convido a você fechar os seus olhos para que nós possamos, antes do nosso estudo, fazer a nossa oração inicial. Então, repita comigo a seguinte oração. Pai querido, muito obrigada por ter nos devolvido a vida no dia de hoje. Obrigada, meu Pai, por mais um dia onde eu posso aprender um pouco mais a respeito da Tua palavra. Eu te peço, meu Pai, que Teu Espírito Santo nos guia neste momento e que seja desligada toda e qualquer influência contrária à Tua vontade. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. E hoje, na nossa quarta aula da série O Poder das Palavras, nós vamos meditar sobre a voz do nosso coração. E para isso eu convido você a abrir sua Bíblia lá no livro de Mateus, capítulo 12, e vamos ler o versículo 3, apenas o B, que diz: Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Amada mulher do reino, hoje no nosso devocional nós vamos começar de forma diferente. Eu tenho uma perguntinha para você e você responde e no final eu te garanto que você vai sair daqui vitoriosa, porque cadeias serão abertas. E a pergunta é: qual é a voz do teu coração? Essa pergunta é uma pergunta muito importante que raramente nós fazemos para nós mesmos. Nós achamos que somente aquilo que falamos, aquilo que pensamos, ela vai refletir o que está no nosso coração. Mas quando fazemos isso em silêncio, apenas imaginando o que estamos falando ou imaginando o que estamos falando. Mas, no entanto, a palavra aqui, ela vem nos alertar que o termômetro para saber como está o nosso coração é a respeito desses momentos quando muitas vezes nós falamos. E nem sempre falamos coisas agradáveis ou falamos coisas que nós gostaríamos de estar falando. E é neste momento, neste termômetro deste momento, que quando exatamente nós falamos coisas que não nos agrada, é que está a chave para nós entendermos o que está no nosso coração. Nós vivemos nesse plano e nós não somos perfeitas, ninguém é perfeita. Nós não conseguimos falar a todo tempo palavras agradáveis, palavras que vão sempre transmitir amor, ternura, esperança, renovação. Muitas vezes, pelo ímpeto das nossas emoções, pela vida agitada, a correria do dia a dia, nós acabamos ficando, principalmente nós mulheres, nós acabamos ficando naquele velha maneira de dizer, a flor da pele. E falamos coisas que não nos agradam. E aí, além de não nos agradar, não agradar outra pessoa e também não nos agradar, nós acabamos ficando ainda mais chateada, entristecida e muitas vezes ficamos até de lado e deixamos essa situação como se vamos deixar as coisas acontecer e vamos deixar o tempo resolver. E aí que está o nosso engano. Nós não devemos fazer isso. Não devemos porque nós não devemos apenas controlar o que nós falamos, mas nós devemos entender que neste momento, quando nós proclamamos palavras que não estão de acordo com aquilo que nós gostaríamos de falar, é o momento exato para nós retirarmos do inimigo
aquilo que ele vem nos aprisionando. Porque é exatamente assim que acontece no mundo espiritual. O inimigo, ele tenta nos enganar. Enganar de que maneira? Tá indo tudo bem, você consegue falar as coisas, bastou um momento de tensão, a gente vem com aquele ímpeto da emoção. E aí a gente fica mais bravo e fica chateado. E isso nos aprisiona cada vez mais, porque a gente nada faz. Mas hoje, aqui, você vai aprender hoje que vai fazer com que a partir de hoje você começa a mudar essa trajetória da tua vida. E de que maneira? Todas as vezes em que isso acontecer, você simplesmente não fique mais brava, você se alegre, se permita entender que este é o termômetro para você entender o que está aqui dentro. Porque não é no silêncio que nós vamos entender o que está aqui dentro. Porque muitas vezes a gente pensa que está tudo bem, mas bastou uma situação como essa, fora do nosso controle acontecer, é a oportunidade que nós temos de ir lá e simplesmente pegar da mão do inimigo. Uma vez feito isso, como que eu vou fazer então, Eliara? Basta você usar os ensinamentos de Jesus, que é o seguinte: pedir perdão. O perdão é algo libertador, é algo tão simples, mas que ele é capaz de nos tirar de cadeias que às vezes a gente está há anos tentando sair, não conseguimos entender, mas o simples fato de nós pedirmos perdão já é o suficiente para nós não cairmos novamente na cilada do inimigo. Então, o versículo de hoje, ele nos convida a olharmos para dentro de nós, porque se as palavras que são os frutos, elas não estão bom, isso significa que lá dentro, na raiz, as coisas não estão boas e muitas vezes nós não sabemos como fazer. Então, por isso que nós temos que nos alegrar quando acontece essa situação, porque são situações assim que nós vamos conseguir fazer essa leitura do que está aqui dentro e a gente ter a oportunidade de tirar e começar um processo de cura, de transformação, de renovação do que está dentro do nosso coração. Nós não conseguimos apenas imputar coisas aqui dentro positivas se a gente não tirar aquilo que não é positivo. Então, é a maneira que nós temos, é a oportunidade que nós temos de não mais ficarmos chateados, mas sairmos vitoriosas, porque é situações assim que nós, através da oração, do pedido de perdão, através de tempos de silêncio com Deus, através de louvor, através da prática aqui da leitura da palavra, é que nós vamos conseguir então fazer essa transformação de trocar o que está aqui dentro por colocando essas coisas, mas é a prática diária. Então hoje eu convido você a se fortalecer, que todas as vezes que acontecer situações como essa, onde você ficou estressada, nervosa, acabou falando coisas que não deveria, você começar a se posicionar de uma forma diferente, que é não ficando chateada, não ficando entristecida, não ficando desapontada com você, mas pelo contrário, é você falar, é a oportunidade que eu tenho para tirar das mãos do inimigo situações que eu tenho entregado para ele todas as vezes que novamente eu fico chateada e novamente eu fico depressiva e novamente eu fico triste comigo mesma. Então que a partir de agora, você, todas as vezes que acontecer isso, você se lembra, eu preciso hoje pedir perdão. Eu preciso hoje entrar em oração. Eu preciso hoje entregar o meu coração para Deus para que Ele possa transformar o meu coração. É a oportunidade que Deus está me dando para eu poder renovar o que está aqui dentro, porque de outra forma eu não conseguiria saber como que estava o meu coração. Porque uma coisa é a gente viver o nosso dia a dia comum, como se nada tivesse acontecendo, e a gente consegue declarar, falar coisa, mas uma oportunidade quando nós temos de repente, você vai para um lugar e você é desapontada, você é decepcionada com alguma coisa, é ali que vai revelar o que de fato está dentro do nosso coração. Eu costumo dizer que você quer saber realmente como que está o coração de uma pessoa, desaponta ela, decepciona ela, e ali ela vai dizer o que está lá dentro. Então, que nesses momentos nós saímos daqui em diante vitoriosos, porque é só assim que eu vou resgatar da mão do inimigo
aquilo que um dia alguém me chateou, algum dia alguém me feriu, algum dia alguém fez alguma coisa que fez com que eu colocasse essas palavras para dentro de mim e elas estão lá aprisionadas. Então eu tenho que ter uma outra oportunidade igual a essa para fazer brotar esse fruto. Então, quando isso acontecer, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer aquele processo de renovação das palavras que estão dentro do meu coração. Então, o meu convite hoje é para que nós possamos não apenas fazer esse aprendizado novo, mas é para nós podermos também ter a oportunidade de entregar essas palavras para Deus, pedir para que o Espírito Santo nos ajude a revelar, nos ajude a ir nos curando, a ir tirando situações que um dia nós ficamos aprisionados e que muitas vezes acontece coisa no nosso dia a dia e nós nem entendemos o que foi que nós fizemos. Então, que hoje seja novamente um marco, porque não tem, como que eu vou dizer, nós não somos perfeitas e não tem quem um dia precisa pedir perdão. E o perdão é algo simples que transforma, porque Jesus, ele já nos perdoou. Então agora nós precisamos aprender a nos perdoar e entender que nós precisamos diariamente sim pedir perdão, porque só assim a gente vai conseguir brotar dentro de nós os frutos do Espírito Santo. Então, vamos para o nosso momento de oração para que possamos agradecer, para que possamos pedir perdão e pedir ajuda para esse processo de transformação. Então, feche seus olhos e repita comigo a seguinte oração. Pai querido, muito obrigada pelo estudo de hoje. Obrigada pela oportunidade de compreender o que está dentro do meu coração. A oportunidade de eu poder examinar e saber que, mesmo diante de todas as situações que um dia eu enfrentei, eu posso agora, neste momento, te entregar na luz do teu trono, entregar o meu coração e te pedir que o Senhor vasculhe, que o Senhor olhe, que o Senhor analise o que há ainda contrário à tua vontade dentro do meu coração. E eu aproveito, meu Pai, eu te peço perdão por todas as vezes em que deixei palavras desagradáveis a ti entrarem no meu coração. Mas hoje eu quero olhar para essas palavras, meu Pai, e apresentá-las a ti. Eu quero trocar essas palavras desagradáveis aos teus olhos por palavras suaves, de gratidão, de amor, de fé, de esperança, de paciência, de renovação, principalmente renovação. Eu te peço, meu Pai, que me ajuda a diariamente a me tornar uma mulher que espalha a cura e vida por onde a planta dos meus pés pisarem. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amada mulher do reino, que hoje seja um dia de renovo em sua vida. Jesus, eu queria que você soubesse disso, que Jesus, ele já derrubou o sangue dele na cruz do Calvário por conta dessas palavras que um dia eu, você e muitas pessoas, muitas mulheres, um dia declararam palavras desagradáveis aos olhos de Deus. Então você apenas tem que entregar esse pedido de perdão para ele, para que ele possa restaurar o teu coração e você começar a ouvir a sua voz suave do teu coração. E se você concorda com a oração, então deixa aqui nos comentários o seu amém. Isso é muito importante para você, para mim e também para o YouTube. E que se você gostou desse devocional, compartilha com as suas amigas nas suas redes sociais para que mais mulheres possam se sentir renovadas através de situações como essa também. E se você é nova aqui no canal, eu peço para que você se inscreva no canal para que você possa receber conteúdos que vão edificar a tua vida, a tua família e o teu lar. E o nosso devocional de hoje chegou ao final, que a presença de Deus ela permaneça em seu lar. Com esse dia de renovo, onde você possa entregar na luz do trono da graça de Deus todas as vezes que um dia você
falou palavras e que de repente estavam contrários à vontade de Deus. É essa a tua oportunidade. Então fica com Deus, beijos no coração e eu vejo você aqui amanhã no nosso próximo devocional. Muito obrigada por estar aqui e shalom, shalom!